Discussão e reflexão sobre a vida após a morte. Presença Espírita, aqui na TV que a nossa gente vê. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Olá, nós estamos no ar com mais um programa Presença Espírita. Estamos ao vivo aqui pela TV Vila Velha, hoje é quinta-feira, 22 horas. E neste dia da semana nós damos aquela parada para a nossa reflexão religiosa, espiritual, transcendente, porque nós somos espíritos imortais. E esse alimento que nós fornecemos à alma, mergulhando nas coisas espirituais, mergulhando nas coisas de Deus, nos fortalece para os desafios que a vida nos apresenta. Todos os dias, quando nós levantamos da cama, colocamos os pés no chão, os desafios, eles já se apresentam com os cuidados do nosso corpo, né, Eulécia? Porque tantas vezes a gente acorda e não está bem fisicamente, e esse já é um desafio de ter que cuidar da nossa parte física. Isso, na parte da higiene, né? E é uma maneira, assim, de a gente acorda aos pouquinhos, naturalmente, né? E temos que cuidar de nós mesmos, mas principalmente nós temos que lembrar que nós somos espíritos eternos, esse corpo é passageiro, temos que cuidar do nosso corpo, mas principalmente cuidar do nosso espírito. Acordar sempre com o pensamento a Deus, agradecendo por aquela noite de sono, agradecendo pela casa que tem, agradecendo pelos agasalhos, pelo alimento, tomar o seu café, agradecer aquele alimento que nós vamos tomar, agradecer por tudo que temos. E agradecemos também, às vezes, pelos problemas que tivemos, talvez uma noite mal dormida, por estarmos pensando em alguma situação problemática. Agradecer também por tudo isso, porque as situações problemáticas que se apresentam na nossa existência são desafios para que possamos realmente transpor aquelas dificuldades. Por quê? Porque quando nós temos uma situação problemática na nossa frente, nós temos que usar da nossa inteligência, da nossa capacidade, nossos valores interiores, e nós o colocamos para fora e colocamos em prática. Então, é por isso que sempre nós temos dificuldades na nossa existência, porque nós estamos no mundo de provas e expiações, e a Terra é uma grande escola, principalmente o lar, hoje que nós vamos falar sobre família, sobre educação, sobre filhos, principalmente a nossa família é um local, não é aquela família ideal que nós gostaríamos que fosse, aquela que tudo corresse bem, em que todas as pessoas fossem harmoniosas, fossem ricas em sabedoria, não. É aquele lar ideal para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Não existe acaso na lei de Deus. Toda a encarnação é feita com muito critério na espiritualidade. Aquilo é uma equipe muito grande que trabalha nesse sentido para ver qual é a melhor maneira, quando você for reencarnar, qual é a tua necessidade. Então é nessa família ou naquela outra, quem é que você vai ter como irmãos, é tudo planejado, não existe acaso na lei de Deus. Então quando nós às vezes nos revoltamos, mas por que esse marido tão complicado, tão difícil? Por que essa esposa tão ciumenta que reclama tanto? Por que esse filho tão difícil? Por que isso? Por que aquilo? É porque não é por acaso. Na verdade, são desafios que se apresentam para exercer a sua paciência, exercer a sua inteligência, usar o teu bom senso e, principalmente, perseverança. Nunca desistir de um relacionamento, porque, por vezes, um relacionamento pode estar difícil, pensando-se até em divórcio, em separação, mas quando tem um pouquinho
cheio de paciência, de perseverança e principalmente de humildade, por vezes aquela situação que parecia impossível, difícil de tolerar, ela vai se amenizando e às vezes até termina, ela muda de figura. Porque é muito importante também nesses momentos é a prece. Fazemos sempre quando temos momentos difíceis, fazemos a nossa oração, porque ninguém está só, todos nós temos nosso espírito protetor, nosso anjo da guarda, nosso santo. Então, depende da nomenclatura. O importante é que saibamos que nós nunca estamos só. E nas nossas dificuldades, sempre clamamos por essa criatura para que nos ajude, nos dê intuição, nos dê força, nos dê coragem para enfrentar tudo aquilo, né, Silvia? Sabemos disso que é muito importante, não sabemos que nós sempre temos alguém do lado da gente e que nós não estamos por acaso naquela família e nem aqueles filhos vieram por engano. É verdade. Não foi a cegonha que trouxe por engano. Hoje nós trouxemos no programa Presença Espírita esse tema, afetos e desafetos no lar. Por que em muitas famílias, aparentemente, tudo corre bem, parece que as pessoas se amam, parece que as pessoas se respeitam, crescem juntas, evoluem juntas. Em outras famílias, a situação do relacionamento é muito difícil, pais que não se dão, filhos que não se dão, muito atrito, divergências, dificuldades de relacionamento. Deus enviaria pessoas para sofrer dentro de 4 paredes, dentro do lar? Como é que funciona o esquema das reencarnações do núcleo familiar? Quais são os desafios que nos esperam ao reencarnarmos no útero materno e fazermos parte de um grupo familiar, quando muitas vezes, numa mesma família, encarnam desafetos do passado e que, apesar do esquecimento, esses desafetos, através dos sentimentos longínquos que afloram muitas vezes numa discussão, e essas outras famílias em que as pessoas se amam, se respeitam, pais que têm a capacidade de educar filhos que contribuem com o progresso da sociedade, porque essas diferenças entre as famílias? E os espíritos nos respondem que isso é extremamente natural, já que a família que nos aguarda é o núcleo formador do caráter e onde nós vamos encontrar os desafios para que a gente aprenda a amar, para que a gente aprenda a respeitar, para que nós perdoemos o erro do outro que vive ao nosso lado e que nesse crescimento todos saiam bem melhores ao final daquela existência na Terra. Nós sabemos, Eulécia, que não é tão fácil o relacionamento familiar, porque no momento em que nós estamos em família, nós nos desnudamos e nós nos mostramos como nós somos. Nós somos diferentes na sociedade, mas dentro do lar nós não conseguimos disfarçar aquilo que nós realmente trazemos de características morais, de virtudes ou de defeitos. Imagina nós termos que usar uma máscara dentro da família para nos mostrarmos ou bonzinhos ou respeitadores, quando na verdade nós não o somos. Então a família é aquele lugar onde que nós nos sentimos à vontade, onde nós somos quem somos. E mostrando quem somos, muitas vezes é que os atritos acontecem. É verdade. Então, há uma família ideal? Não há uma família ideal no sentido de que tudo são flores, não é? Não, nesse sentido não existe realmente, né? A família ideal, assim, que tudo está bem, um concorda com o outro, né? Que funciona bem. Na verdade, o isso ideal... Isso é coisa de novela e de cinema, é coisa né? de cinema e de novela, porque não existe, né? Então, por melhor que a pessoa seja, e é importante, né? Isso acontece, o casamento, a gente sabe que a atração, né? Quando a gente sempre fala assim, você procura analisar a pessoa antes de se apaixonar, porque depois que se apaixonou, você não vê mais os defeitos. Mas isso acontece porque se você for ver só os defeitos da outra criatura, nunca viria um relacionamento, não? Então, há necessidade disso, porque há necessidade dos dois viverem juntos para se aprimorarem, se educarem, porque eles são compromisso que os dois têm, né? Que o casal tem, e depois que assume os filhos, a situação realmente muda, já
já os objetivos são outros, já não pode se incomodar somente com o seu prazer, com a sua diversão, né? Já tem o filho para atender. Mas é importante assim que a gente saiba que realmente ninguém pode ter a ilusão que nós vamos ter um casamento perfeito, a família perfeita. Mas o importante é que quando se tem a compreensão, a educação, o respeito um pelo outro, e é importante também que você vai se falar sobre hoje, de fazer as crianças também respeitarem uns aos outros. Hoje a gente vê muitos, o filho responde para a mãe, responde para o pai e fica naquilo mesmo. Então, onde estão esses limites? Que adulto que vai ser esse aqui, que cidadão que vai ser, que vai dar nessa criatura que não tem limites, que não tem educação. Porque quando se tem, por mais atritos, mais dificuldades que você tenha numa família, mas quando se há uma educação, quando há um respeito pelo outro, respeito de opiniões, aí é lógico que a gente vai suplantando todas as dificuldades e fica mais fácil conviver, né? Euléssia, é interessante que a gente ouve muitas vezes de alguns jovens, os pais dos meus amigos que são legais, eles que deixam os meus amigos fazerem isso, fazerem aquilo, e a gente observa a dificuldade do jovem entender, e a gente às vezes só vai entender realmente quando a gente está mais maduro, com muito mais experiência, que nós temos os melhores pais que poderíamos ter, porque são eles com os seus jeitos, com as suas características, com os seus costumes, que foram designados por Deus para serem os nossos tutores enquanto nós estamos no planeta Terra. Então, se nós temos pais rígidos, é porque nós precisamos de pais rígidos. E eles escolheram antes de vir, né? E ainda tem isso. Tem isso, ainda que eles escolheram, né? Então, se nós precisamos de pais severos, é porque nós precisamos de pais severos. Se nós temos pais com rédeas curtas, é porque nós precisamos de pais com essas características, porque de outro modo nós iríamos nos perdermos na nossa reencarnação, na nossa existência. E sempre lembrando aqui também, antes de nós partirmos para o segundo bloco, que nós temos dívidas impagáveis com os nossos pais, como dizia Chico Xavier, porque eles nos dão a permissão, a possibilidade da reencarnação num novo corpo. E isso não há palavra, não há abraço, não há presente que possa pagar, não há gratidão suficiente que possa envolver os nossos pais, que nos deram a existência na Terra como forma e possibilidade do nosso próprio progresso. Nós vamos fazer um intervalo agora, já recebemos a nossa convidada e voltamos para o segundo bloco com o programa Presença Espírita. Quer ficar por dentro de tudo que é notícia em Ponta Grossa e região, mas não tem tempo para ficar acessando os sites a todo momento? Calma! A De Ponta Web News faz isso por você. Acesse depontawebnews.com.br ou baixe no seu tablet ou celular o aplicativo Rádiosnet. Nós estamos ligados na notícia 24 horas por dia. É só dar o play e ficar bem informado. De Ponta Web News, a mais nova rádio dos Campos Gerais. Aqui a notícia nunca para. Mais um produto do Grupo Barbiero Comunicações. A Chácara de Orgânicos Maria Emília está preocupada em oferecer o que há de melhor para enriquecer ainda mais a sua mesa, com uma dieta mais saudável. Além de hortaliças que são todas de época e produzidas em nossa terra, oferecemos uma rica variedade de alimentos produzidas por parceiros da região, como frutas e grãos, além de alguns produtos caseiros como ovos caipiras, geleias, polpa de frutas, requeijão e mais. Na Chácara de Orgânicos Maria Emília, você pode encomendar produtos com maior valor nutritivo e sabor. Produtos 100% orgânicos que serão entregues na sua casa. Fone 3238-1909. Quer surpreender, entrar ou manter a boa forma? Academia Bioativa. Funcionamento das 6 da manhã até às 11 horas da noite e com estacionamento próprio. Os melhores profissionais e as aulas aeróbicas que estão bombando no momento estão na Bioativa. Rua Santos Dumont 750 no centro. Telefone 3028-7601. Venha para a Bioativa.
Há mais de 100 anos, atendendo com excelência a padaria e mercado Modelar Express oferece para você tudo com qualidade e bom preço. Seja na linha de alimentação, higiene ou utilidades domésticas, o melhor preço está aqui. Frutas, verduras e legumes sempre fresquinhos. No açougue você encontra as melhores carnes. Na confeitaria, tudo é feito com carinho. E na panificadora, os pães são os mais gostosos da cidade. Rua Teodoro Rosas, 561, bem no centro de Ponta Grossa. Padaria e mercado Modelar Express. Nós voltamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita e hoje o tema que nós trouxemos à baila para a reflexão nesses próximos minutos é afetos e desafetos no lar. Por que acontece desafetos dentro do lar? O normal seria que as pessoas que frequentam um núcleo familiar se amassem. O normal ou o esperado é que todas as pessoas se amassem e na prática a gente vê que isso não acontece. Mas é a nossa convidada que vai falar sobre isso hoje. Daqui a pouquinho nós vamos apresentar o livro Diretrizes para o Êxito, da psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Eu vou ler aqui a contracapa do livro. Hoje, mais do que ontem, os seres humanos apresentam-se desnorteados, consumidos pela volúpia do prazer. A indiferença pelos que sofrem cresce cada vez mais e a fome de alimentos ceifa dezenas de milhões de pessoas esquecidas. São dias muito sombrios espiritualmente e de comportamentos infelizes estes. Se você estiver interessado em ganhar esse livro que nós já colocamos na nossa página no Facebook e ler as suas mensagens, que são mensagens curtas, falando sobre preces pela internet, tormentos evitáveis, infortúnios, tédio. São vários temas curtos, não há uma continuidade. Esse livro pode ser lido aberto em temas separados, porque eles não é uma história. E se você quiser este livro para a sua coleção, deixe seu comentário na nossa página no Facebook, que ao final do último bloco nós vamos sortear, como sempre fazemos. O programa Presença Espírita, nós já fizemos a conta em 11 anos, Eulécia. Ele sorteou dezenas de livros e permitiu com que as pessoas entrassem em contato com vários autores da bibliografia espírita, livros consoladores, livros que a nossa cabeceira permite, com a sua leitura, que tenhamos um sono mais calmo, um sono mais sereno, e também os livros de Kardec que nós sorteamos, que explica, orienta, através dos espíritos superiores, traz o bojo de toda a doutrina espírita para que a gente aprenda realmente o que ela é e qual o objetivo do espiritismo na Terra. Mas hoje o livro a ser sorteado é o Diretrizes para o Êxito. Hoje nós convidamos a Patrícia de Fátima Rodrigues, mais uma vez, para estar conosco no programa Presença Espírita. A Patrícia, que é professora, e ela é trabalhadora da CEFAM, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, de Amparo aos Necessitados, é coordenadora de grupo de estudos e também ela participa de grupos mediúnicos, de grupo mediúnico, né, Patrícia? E mais uma vez aqui conosco para falar de laços de família, dessa questão dos afetos e desafetos no lar. É um tema desafiador, não é, Patrícia? Bem-vinda. Obrigada, Silvia. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando sobre a visão espírita. E hoje a visão espírita da família, né, dos laços familiares. Então, a doutrina espírita ela nos ensina que a composição familiar não é uma obra do acaso, né? As famílias elas se formam num planejamento no plano espiritual. E nós encarnamos no mesmo grupo familiar das pessoas que nós temos algum laço,
né, estabelecido em vidas passadas. Então, essa questão que eu queria já te pôr nessa primeira pergunta aqui, já que eu vou pegar o gancho. A gente encarna na família, em determinada família, por afinidade àqueles membros ou por uma necessidade reencarnatória? Podemos dizer que por ambas as situações, Silvia. Os espíritos, num plano espiritual, eles se reúnem pelas afinidades, né? Pelas afeições, pela simpatia, pela semelhança das inclinações, tanto para o bem como para o não bem, né? Então, há sim um planejamento no mundo espiritual. E quando são construídos laços de amor, de afeto, né? São aquelas famílias que nós vemos mais harmoniosas, né? De relações saudáveis, são uniões duradouras, né? Mas há também aqueles laços de ódio, digamos assim, ódio e seus derivados, mágoas, tristezas que causamos, e nós temos que reharmonizar, né, esses laços. Então, a família, que ela também é formada por necessidade reencarnatória. E a família, como nos esclarece a orientadora espiritual Joana de Ângeles, é a primeira escola de amor, onde nós fomos colocados para aprender a amar. E ela diz, não perca a oportunidade de semear dentro de casa. Então, tudo que nós fazemos hoje na família onde nós estamos, tudo que nós estamos plantando, nós vamos colher futuramente, sejam afetos ou sejam desafetos. Então, também nós aprendemos que nós temos a família espiritual, que são esses espíritos afins, que se reencontram depois da encarnação no mundo material, e temos a nossa família consanguínea, que é da nossa experiência, da nossa existência atual, né? E se nós vamos nos reencontrar novamente no plano espiritual ou em outras encarnações, vai depender dos laços que nós vamos construir em cada existência. E isso que a Patrícia falou a respeito do ensinamento de Joana de Ângeles nos abre o gancho para uma segunda pergunta, então, que se sempre nós teremos desafetos no lar, porque as necessidades reencarnatórias, elas imprimem essa necessidade de reconciliação, de amar, né? E nós não vamos amar quem nós já amamos. Como a gente falava no intervalo, antes de começar o programa, né, Eulécia? Que a família ideal não é aquela onde tudo são flores, mas aquela onde nós vamos encontrar as pessoas que nós vamos precisar amar, né? Então, a gente vai sempre ter desafeto encarnando no nosso lar para que a gente aprenda a amar. Porque nós somos espíritos em diferentes etapas de evolução, né, Silvia? E nós não alcançamos ainda essa perfeição relativa que é possível alcançar aqui na Terra, né? Nós estamos ainda em aprendizagem, em evolução. Então, é natural que nós tenhamos alguns desafetos, né, nas nossas encarnações. Nós não temos todas as relações harmoniosas e perfeitas. E o convívio familiar, ele permite curar essas feridas do passado, resgatar, né, reharmonizar essas questões que ficaram pendentes, digamos assim, fruto de relações onde houve ódio ou sentimentos assim, que causaram essa desarmonia. Então, a família, ela é ali o espaço, né, como dizem os estudiosos da doutrina, oficina de retificação de almas, né? E nós aprendemos a nos relacionar na família, a amar dentro da família, para ficarmos aptos mais tarde a nos relacionar em grupos sociais mais amplos, até chegar a amar a humanidade toda, né? Como os espíritos superiores são capazes desse amor universal por toda a humanidade. Então, a nossa primeira escola de amor é a nossa família. E também, quando a gente fala de desafeto, a gente pensa sempre em algo mais leve, né? Mas quando a gente fala em inimigo, a gente pensa naqueles inimigos ferrenhos que tivemos no passado, porque a gente sempre tem que pensar
que hoje nós estamos no melhor momento nosso na reencarnação e que no passado nós cometemos erros, desacertos, desafetos, podemos ter traído alguém, podemos ter causado a infelicidade de alguém e feito inimigos muito difíceis. E quando um inimigo difícil encarna na nossa família, a pergunta que eu faço para a Patrícia é a seguinte: não seria uma causa de grande desarmonia? Porque nós esquecemos do passado, mas a energia do passado ela vem junto conosco. Então, quando nós encontramos, né, Eulécia, aquele inimigo do passado, aquele inimigo... Você sente uma aversão, assim, então vem aquela energia. Isso não seria motivo para desarmonizar a família quando você tem entre vários que se dão relativamente bem, um que causa muita desarmonia, porque no passado já houve essa crise. Podemos pensar, né? Qual será a razão na lei divina para nós encontrarmos novamente os nossos desafetos ou os nossos inimigos, né? Podemos pensar, puxa, seria melhor nunca mais encontrar essa pessoa que um dia, né, tivemos essa relação de ódio. Mas se nós não reencontrarmos os nossos desafetos, nós não teríamos a oportunidade de curar essas feridas, de trabalhar pela reharmonização, porque nós não somos apenas vítimas, né? Se nós temos relações desarmoniosas hoje dentro do nosso lar, nós precisamos ter a consciência que de alguma maneira nós contribuímos para a construção desta relação, ou desse laço de ódio, ou dessa revolta, desse relacionamento difícil. Então, é um grande aprendizado para nós também, né? Tanto para a pessoa como para nós, porque é uma oportunidade de nós exercitarmos o perdão. Quando os desafetos se propõem a encarnar na mesma família, eles se propõem lá no plano espiritual a perdoar, a deixar a ideia de vingança, né? E com boa vontade vão se construindo novas relações, vai se curando essas feridas do passado e vai sendo possível a reharmonização. Então, o perdão ele é o primeiro passo, mas ele não nos isenta de trabalharmos pela reharmonização. Nós vamos falar mais sobre esse assunto, agora vamos fazer um breve intervalo. Vocês podem participar do sorteio do livro Diretrizes para o Êxito. Ao final do último bloco, deixe seu comentário para a gente poder anotar aí, você concorrer a essa obra. Nós vamos fazer um intervalo e já voltamos com o programa Presença Espírita. E voltamos com o terceiro bloco do Presença Espírita, e hoje com a nossa convidada, a Patrícia Rodrigues. E temos mais uma pergunta para você, Patrícia. Os filhos são sempre aqueles desafetos, aqueles inimigos do passado? Ou são os amigos? Como é que é? Nem sempre são desafetos ou inimigos do passado, né? Desafetos, na verdade, não são a regra. Geralmente, os espíritos eles encarnam na mesma família, pais, filhos, irmãos, por afinidade. Mas aí nos perguntamos então, né? Mas por que então brigamos tanto? Se geralmente são espíritos afins, por que tanta briga, tanta desunião, tanta discussão, tanta confusão? Porque somos imperfeitos, né, Eulécia? Nós somos diferentes e lidar com as diferenças não é fácil, né? E também porque ainda predomina muito o egoísmo em nós. Nós poderíamos construir relações mais harmoniosas e afetivas à medida que conseguirmos deixar de lado o egoísmo, superar o egoísmo e desenvolver a compaixão, o espírito cooperativo, a compreensão e a empatia, que é a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. E aí vem a máxima do Cristo, não é? Fazer ao outro o que você gostaria que fizesse para você. Então, seguindo essa máxima, nós já conseguiríamos ter relações mais harmoniosas e até transformar alguns desafetos em afetos. Mas por que para nós ainda é difícil? Pela nossa
pouca evolução, né? Mas é um esforço constante, é um aprendizado constante, e a família é essa escola de amor, onde estamos ali para aprender. E como não amar um pai, um filho, um irmão? Então, nessas relações familiares, principalmente o amor de mãe para filho, né, de pai para filho, que dizem é o maior amor que se conhece na Terra, nessa situação de amor, muitas feridas do passado podem ser curadas, muitas relações podem ser reharmonizadas, né? Então, realmente, devemos agradecer, né, a cada dia pela nossa família, pelas nossas relações, apesar de não serem ideais, né? Mas é a família que nós necessitamos, é a família que nós merecemos, né? Que vem de encontro às nossas necessidades. E nós temos uma pergunta interessante aqui para a Patrícia, a respeito dos casamentos, né? Sempre são almas afins que se juntam. E eu vou dar um dado aqui já para deixar duas perguntas para você, que nós temos no Brasil 56%, o índice de divórcio é de 56%, é um índice alto, né? Por que os casais se separam tanto? A gente já começa a entender, já responder a primeira pergunta, né? Se os casamentos são de almas afins, né, Patrícia? Podemos dizer que casamentos de almas afins são mais raros, né? Mas existem aquelas relações harmoniosas, duradouras, equilibradas, onde um contribui para a evolução do outro, né? São realmente ali almas afins convivendo. E é um merecimento, porque elas construíram ao longo de várias existências esses laços de amor, de afeto, de companheirismo. Então, é por merecimento que elas estão juntas. E que vem desenvolver um trabalho juntas, né? Também, sim, né? Tanto na parte profissional, como na parte da criação dos filhos, ou às vezes um propósito social, né? E se apoiam mutuamente, né? E certamente, ao desencarnarem, vão continuar juntas no plano espiritual e podem até planejar novas reencarnações, né? Agora, pode acontecer também de pessoas que tiveram uma relação conjugal, familiar aqui na Terra, mas que não desenvolveram esses laços de amor, de afeto, suficientemente para continuarem juntas depois no plano espiritual. Então, podemos dizer que a pessoa que celebra o casamento poderia dizer até que a morte talvez os separe, né? Porque tanto pode continuar o laço de amor após a desencarnação ou não, né? Cada um seguir e encontrar os espíritos de suas afinidades daí no plano espiritual, né? Mas por que será um índice tão alto de divórcio, né, Silvia? Há tempos atrás havia menos divórcios, mas será que havia uniões mais felizes? Né? Muitos casamentos eram mantidos por aparência. Né? A mulher, principalmente, era muito oprimida, né? E se sujeitava ou se sacrificava pelos filhos e se mantinham em relações onde não havia o verdadeiro amor, porque a lei de Deus é a lei do amor. O divórcio, ele faz parte da lei humana. E a lei humana, ela evolui conforme a transformação da sociedade, né? Então, podemos dizer que hoje o divórcio, ele apenas oficializa uma separação que já existia dentro do lar, uma relação sem amor, né? E até liberta os cônjuges para a oportunidade de um novo relacionamento, de encontrar outra pessoa e talvez construir uma outra união conjugal feliz, né? Mas por que isso acontece tanto? Eu acredito que é devido, em parte, à imaturidade, né? E aos equívocos no processo de escolha. Nós vemos hoje muitos casamentos por atração física, a escolha baseada em questões superficiais, como a questão da beleza física. Que não vai segurar, não vai segurar, não né? vai segurar, Ninguém, não né? vai ser não é eterna, né? Não vai segurar. Outra questão, a questão material,
Então, os interesses materiais, as convenções sociais, né? E as pessoas acabam não conhecendo umas às outras profundamente. Não chega-se a conhecer a alma, né? As virtudes espirituais. E com a convivência, com o passar do tempo, o caráter ele se demonstra, ele aflora, né? E aí acontecem os desequilíbrios, as desarmonias. Hoje também é alto o índice de violência doméstica, né? Hoje já tem o nome do crime, né? Que é o feminicídio. Então, é melhor que aconteça a separação, o divórcio, do que os cônjuges se comprometam ainda mais, né? E a psicologia, os estudos da psicologia infantil também têm demonstrado que o divórcio ele não é traumático para a criança. Que o que pode ser traumático ou não para a criança é a forma de relacionamento dos pais, né? Então, eu penso assim que a questão da legalização, da separação, do divórcio, ela é uma evolução da lei humana, mas é necessária quando não é levada em conta a lei de Deus, que é a lei de amor. E os espíritos deixam claro, né, Eulécia, que a gente não pode facilitar, né, o divórcio, né? Porque existe o divórcio devido, já está no Evangelho, devido à maldade dos seus corações, a dureza dos seus corações. Então, é como você falou, é separar o que já estava separado, né? E, na verdade, hoje também é muito chamamento na parte sexual, então casam por impulsos, né? Sem pensar direito, e daí passa aquela paixão e acaba não conseguindo conviver, né? Mas eu acho que é como a Patrícia falou mesmo, existia muito casamento de fachada, né? E a mulher, por necessidades financeiras também, né? Hoje já a mulher, quase toda mulher, a maioria, tem a sua profissão, mas devido às dificuldades financeiras que não podia se manter, ficava naquele relacionamento doloroso. Mas hoje já não, hoje inclusive estão fazendo campanhas, devido à violência, né, que também está muito grande, eles estão fazendo campanhas, dando cursos profissionalizantes para essas mulheres, né, que estão de baixa renda, assim, que não têm condições de sobreviver, para não terminar com crimes, como a gente vê muito, inclusive já fizeram até um termo adequado para essa situação, fratricídio, né? Feminicídio. Feminicídio, sabe? Então é doloroso a gente saber de umas coisas dessas, mas quando houver o Evangelho, a gente sempre fala do Evangelho no lar, da oração, porque quando houver realmente a religiosidade, o cristão, que todos sejam cristãos, essa situação toda vai ser mudada, né? Daí vai haver o respeito mútuo, e mesmo que seja um relacionamento complicado, difícil, mas tendo o respeito, a tolerância, que é difícil, né? Você falou, a tolerância de aceitar as diferenças. Sempre é mais difícil para nós aceitar as diferenças, porque nós queremos todos que pensem da nossa maneira, que ajam da nossa maneira, que votem no mesmo candidato que nós votamos, que seja tudo como nós pensamos, né? Quando, na verdade, uns adoram o vermelho, outros o rosa, outros o branco, né? Isso que nós temos que respeitar. Quando não houver mais essa violência à personalidade das criaturas, nós vamos viver realmente melhor e não haverá, assim, tanto malquerenças, não só dentro do lar, como dentro do nosso trabalho, onde nós estivermos, né? É a tolerância. E é interessante também, nós temos um minutinho ainda aqui, dizer que quando as pessoas verdadeiramente se amam, elas devem fazer um esforço para permanecer junto e passar por cima de todas as dificuldades. Porque Chico Xavier, através da orientação de Emmanuel, ele dizia que o casamento começa no altar, e depois ele é construído dia a dia. Então é muito normal que as dificuldades aconteçam no desenvolver de uma existência, né? Que mesmo as pessoas que se amam tenham pontos de vista diferentes, tenham às vezes até religião diferentes, torcem para times diferentes, tenham gostos
de culinários diferentes, mas passam por cima de todas essas dificuldades porque querem ficar juntos, né? Então a gente tem que avaliar esse lado, porque o casamento ele é um avanço no progresso, ele é um avanço humano. Deus, os espíritos dizem bem isso, que a constituição do casamento ela demonstra um progresso na história da humanidade. E que é através do casamento e da constituição familiar que se equilibra a sociedade. Nós aprendemos a amar, como disse a Patrícia, num núcleo pequeno de 4, 5 pessoas, depois temos filhos, netos, noras, genros, o nosso amor vai se expandindo e depois ele vai se expandir para toda a humanidade. Por isso que os espíritos dizem que nós não podemos facilitar o divórcio de jeito nenhum, porque o casamento é uma instituição sagrada. Ele é da lei de Deus e não da lei dos homens. A lei dos homens é a questão do papel para constituir, para garantir direitos, né, e todas essas questões legais. Nós vamos fazer um intervalo agora e já voltamos para o último bloco. Esse assunto é tão bom de falar. E nós temos várias perguntas ainda para a Patrícia, mas nós já voltamos. Nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita. Hoje nós estamos falando a respeito de afetos e desafetos no lar, que é um tema muito atual, porque nós vemos realmente muitas dificuldades no relacionamento humano dentro do lar, cônjuges que não se dão, que se separam, como foi o assunto anterior, filhos que não respeitam os pais, irmãos que não se dão, nós vemos a família esfacelada, a família desvalorizada, nós vemos a valorização da família perdendo a sua força, e nós sabemos que a família é uma instituição divina. Então é um assunto muito atual para que a gente fale. E eu gostaria de perguntar para a Patrícia, eu quero saber se ela tem a resposta. Patrícia, como é que a gente transforma um desafeto no lar num afeto? Cada reencarnação é uma oportunidade de transformarmos desafetos em afetos, né? Em primeiro lugar, a boa vontade, né, Silvia? E nós entendermos que nós temos um compromisso com essa pessoa que está conosco no núcleo familiar, mesmo que seja um relacionamento difícil, né? Como nós temos a clareza da pluralidade das existências, que somos espíritos eternos e que passamos por várias existências corporais, né? Então sabemos que as pessoas que estão conosco hoje já tem, a maioria delas, ou geralmente já tem essa história da vida pregressa, né? Então é uma nova oportunidade de transformar os desafetos em afetos. Agora, será que é o outro que nos faz mal? Ou será que ele apenas é um gatilho que desperta em nós a ira que já existe dentro de nós, né? Então, é uma oportunidade de aprendizado. Os nossos desafetos também são nossos mestres, né? Porque ali nós vamos aprender a perdoar, a tolerar, a desenvolver a compaixão, né? E ter o esforço da mudança interior também. Dizem que tem pessoas que têm o complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, eu vou ser sempre assim. Mas e a responsabilidade pela reforma íntima, né? O esforço, a boa vontade para mudar. Eu não posso mudar o outro, mas eu posso mudar a forma de reagir ao outro, né? Então é uma oportunidade para aprendermos a nos conhecer, a conhecer e a controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então o convívio, por mais difícil que seja, ele sempre proporciona um aprendizado para todos os envolvidos. E é interessante, né, Patrícia, porque não que a gente queira isso, mas muitos desafetos são aqueles que vão cuidar de nós quando a gente ficar velho, quando a gente fica doente, né? Acontece. A vida ela é tão surpreendente e a bondade de Deus ela é tão grande que a gente vê muito isso. Aquele que foi o desafeto, aquele, por exemplo, filho que mais nos deu trabalho,
é o filho que vai cuidar de nós na velhice, que vai ser o mais amoroso. É interessante, né? Como que o relacionamento humano faz aflorar em nós bons sentimentos, né? E nós vamos então aprendendo a amar, não é, Silvia? Nós ainda não sabemos amar plenamente. Nós suportamos, nós toleramos, nós vamos aprendendo a gostar um pouquinho, a ver uma virtude aqui, uma virtude ali, e aí de repente vem a lição. A pessoa é retirada do nosso convívio, né? E aí muitas vezes pensamos, temos a sensação de tempo perdido e refletimos, puxa, devia ter abraçado mais, beijado mais, falado o que eu não falei, né? Então vamos aproveitar o momento que estamos juntos. Outro ensinamento de Cristo para nós, né? Reconcilia-te com teu irmão enquanto estás com ele. É uma grande oportunidade. Então é uma grande oportunidade de transformar desafetos em afetos e cultivar os afetos. Porque quanto mais cultivamos as relações saudáveis, afetivas, mais nós vamos ampliando as relações harmoniosas e a nossa família espiritual. E agora uma pergunta que eu queria... Aliás, a gente acho que nem não falamos nesse assunto ainda aqui nesse programa, Eulécia. Como receber na nossa família um filho que foi fruto de um estupro, de uma violência sexual, de algo totalmente inesperado, a mulher foi violentada, não algo que mudou o rumo da vida dela. O que ela faz? O que uma pessoa que sofreu esse tipo de violência faz? Recebe o filho no lar? Patrícia, o Espiritismo nos ensina algo sobre isso? Ensina, Silvia. O Espiritismo ele nos traz a visão da vida espiritual, além da vida corporal. Se a gente não vê por esse lado, a gente não consegue entender. Não consegue, né? entender. Tanto que, no caso de estupro, o aborto ele é legalmente aceito no Brasil, né? Nesse caso. Então, é realmente uma situação muito difícil para essa mãe, vítima de um ato de violência, decidir se ela vai receber esse filho ou não, né? Então, vamos ver pela visão espírita. Quando está sendo formado biologicamente esse novo ser, então, pelo processo da fecundação, da gestação, vai sendo formado um corpo físico, né? Um organismo biológico, porque houve ali o ato que permitiu a concepção. Mesmo sendo um ato de violência, violento, acabou, né, ocorrendo a concepção e teve início a gestação, que, se for levada até o final, vai dar origem a um bebê, né, a um corpo físico. E esse corpo físico, ele vai ser habitado por um espírito que é eterno, que já teve outras vidas, que pode ter esta vida, né, e certamente terá outras. E aí eu pergunto, Silvia, o caráter, ele é um atributo do corpo ou do espírito? A doutrina espírita nos ensina que a inteligência e os valores morais são atributos do espírito, né? Então, seria equivocada a ideia de que essa criança poderá herdar o caráter do pai biológico, do estuprador. Né? Porque esse espírito que está ligado a este corpo físico a partir do momento da fecundação, espiritualmente ele pode não ter nenhum laço com esse pai e pode ter laço com a mãe. Né? Então, quando nós olhamos pela ótica espírita e pensamos que certamente também é um espírito que estava aguardando a oportunidade de reencarnar e que há um propósito, né, na vinda desse espírito nesta família, então nós podemos pensar, puxa, é uma situação difícil, é fruto de um ato de violência, pode herdar características físicas, mas e a visão daí espiritual? Do vínculo que pode haver entre aquela família e aquele espírito.
Então é uma situação muito difícil, nenhuma pessoa gostaria, nem a mulher e nenhum familiar gostaria de estar nessa situação, né? Mas a doutrina espírita, ela nos esclarece, né, e nos leva a sermos sempre a favor da vida, em todas as circunstâncias. Não sei se a Eulécia quer saber, quer falar alguma coisa a esse respeito, né, Eulécia? Mas realmente a doutrina espírita tem esse ensinamento de que a mulher, ela vai ter a opção, ela vai ter, pelo foro íntimo dela, ela pode ter a opção legalmente de escolher o que ela quiser fazer. Mas por trás de tudo isso existe uma história espiritual, Eulécia, que nós não sabemos qual é. Qual é, né? Isso é que é. E se nós estivermos abortando um ente querido? Que normalmente os casos de aborto são casos super complexos, de histórias passadas muito intrincadas, né? Não é um ato espiritualmente fortuito. Há toda uma, através da violência, toda uma história ali por trás, né? E nesse caso, o desafio de amar esse filho já está desde o ato da concepção. Né? Já é um desafio de aceitar e de amar esse filho. E será que isso já não estava no plano? Então, veja bem, dessa mãe que aceitar nessas condições esse filho e amá-lo, o quanto é que essa criatura cresceu espiritualmente, o quanto que ela adquiriu de valores morais. Porque essa é uma pergunta difícil, a gente não sabe. Você nessa situação, o que você faria? Mas a gente tem que sempre ver pelo lado espiritual, né? Porque, e se você depois vai ver que foi um filho teu, às vezes aproveitou a oportunidade ali, né? Não estava na programação, mas houve o fato, o espírito aproveitou a oportunidade de reencarnar, né? É difícil, né? Bom, Patrícia, mais uma pergunta, agora uma pergunta fácil, né? Porque tem umas perguntas bem complicadas, né? Os afetos dentro do lar, aquelas pessoas que realmente nos amam e que nós as amamos, eles são o apoio que a gente tem para encarar os desafios e as dificuldades da vida? Certamente, Silvia. Esses afetos, né, essas pessoas que nos apoiam, os nossos entes queridos, pela bondade divina, eles estão ali conosco, né? E tanto compartilham conosco os momentos felizes, como nos apoiam nos momentos difíceis, né? Isso também é merecimento, porque foram laços construídos ao longo de várias existências. Então, essas relações harmoniosas, elas vão se ampliando e nós vamos construindo as nossas famílias espirituais e planejando novas reencarnações com novas tarefas e evoluindo cada vez mais. Eu queria saber também, Patrícia, a gente sabe que não existe uma receita de bolo, mas tem uma fórmula para a gente educar as nossas crianças num mundo assim tumultuado, de valores invertidos, de muita liberdade, como a Eulécia sempre fala, que a gente tem que dar limite, né, Eulécia? Dar limite. Então, num mundo que não se dá limite, que a criança muitas vezes faz o que ela quer, crianças pequenas até escolhem a escola que elas vão estudar, quando muitas vezes elas não têm capacidade de discernir, né, muitas coisas. Como que a gente educa a criança dentro da moral do Cristo e dá um rumo para essa criança na existência? Eu gosto muito da frase, Silvia, que até já virou um dito popular. Um exemplo educa mais que 1000 palavras. Né? Então, os pais, eles são exemplos modelares para os filhos. Os filhos, eles aprendem condutas, comportamentos, observando o exemplo dos pais, principalmente. Né? Então, não adianta, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Né? Então, é mostrando as atitudes corretas, é mostrando a vivência do Evangelho, do Cristo, na prática, no dia a dia, dentro de casa. Né? Então, realmente, a família, ela é uma escola. E quando os pais, eles ensinam, eles educam com o exemplo, eles mostram o caminho correto, mas mesmo assim, as crianças, quando crescem, se revoltam ou se desviam do caminho, aí os pais podem ter a consciência tranquila de que fizeram o que deveriam ter feito.
Agora, quando os pais se omitem, né? Porque educar dá trabalho, né? Requer esforço, 24 horas por dia, né? Persistência, né? Ensina e ensina de novo, e paciência, e novamente, e repete. Então, quando os pais, por omissão ou por outros motivos, falham na educação, certamente irão responder depois, né? Pelo que poderiam ter feito e não fizeram. É uma responsabilidade assumida no plano espiritual, né? Então, há as consequências. Bom, nós vamos agora para o sorteio do livro. Vou pedir para a Patrícia sortear o livro Diretrizes para o Êxito, de Divaldo Franco. É Eliane, né, Eulécia? Eliane Dachler. Então, a Eliane, nós vamos colocar teu nome aqui na nossa página no Facebook. Você ganhou o livro da noite de hoje, que vai estar na Livraria Espírita Educadora, na Rua Santos Dumont, a partir de amanhã, e você poderá pegá-lo e, quem sabe, escolher mais um título, porque nós temos lá, Armando, muitos livros para escolher, né? Patrícia, obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu também agradeço, Silvia. Eulécia, semana que vem mais um programa ao vivo. Com certeza, estaremos aqui. Então, nós nos despedimos, que todos tenham um excelente transcorrer de semana. Fiquem com Deus e até o próximo programa.